passa voando, como diz a história. Amados, abra sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 22. A palavra do Senhor nos diz, lá em Hebreus, capítulo 10, que o que foi escrito é a sombra dos bens futuros. Outra passagem diz que o que foi escrito para o nosso proveito foi escrito. E essa passagem, no livro de Jeremias, fala sobre o juízo dos reis maus. E batendo o olho antes de sair de casa, me chamou a atenção o capítulo 22, a partir do verso 13 ao 16. Ai daqueles que constroem o seu palácio por meios corruptos, seus aposentos pela injustiça, fazendo seus compatriotas trabalharem por nada, sem pagar-lhes o devido salário. Ele diz: construirei para mim um grande palácio com aposentos espaçosos, faz amplas janelas, reveste o palácio de cedro e pinta-o de vermelho. Você acha que acumular cedro faz de você o rei? O seu pai não teve comida e bebida, ele fez o que era justo e certo, e tudo ia bem com ele. Ele defendeu a causa do pobre e do necessitado, e assim tudo corria bem. Não é isso que significa conhecer-me? Declara o Senhor. Amados, existem muitas pessoas que abrem a boca para dizer que conhecem a Deus, afirmam isso de uma forma veemente, mas quando você vai para as práticas dessas pessoas, você vê que a verdade é que o que sai da boca dessas pessoas são completas mentiras. Porque Deus, ele estabeleceu um padrão para nós, seus filhos. Pegando aqui o exemplo dessa passagem, Deus fala sobre um certo rei chamado Salum, filho de Josias. Josias foi um rei muito bondoso. Josias foi um rei que ele observava a causa do povo, ele adorava a Deus, ele era contrário à adoração de imagens, tudo que ele fazia, para onde ele se virava, a mão de Deus era com ele, porque ele era um rei que observava a palavra. Ele tinha prazer em ouvir Deus. Já o seu filho, quando reinou em seu lugar, após a morte do pai, ele teve uma postura diferente. Ele quis perpetuar o seu reinado com base na injustiça, com base na falsidade, no comprar ou no vender com balanças enganosas. E aí Deus, o próprio Deus, ele ergue a Salom através dessa passagem e diz: você acha que acumulando cedro faz de você um rei?
Será que isso infelizmente acontece hoje em dia, Edna? As pessoas, por acharem que as suas fazendas estarem cheias, por estarem andando em carros importados, e porque as fazendas estão bem, os negócios vão bem, Deus está bem com ele, Deus está bem com ela. E as coisas não se processam dessa forma no mundo espiritual. Deus, o fato de alguém prosperar materialmente não quer dizer que está na vontade de Deus. Pode ser fruto do seu trabalho, ou você ser uma pessoa esforçada, porque a Bíblia já condena o tal do preguiçoso. Possa ser que a fazenda esteja crescendo por meus escudos, como era o caso de Salomão. Como diz no verso 3, é aquele que constrói seu palácio com meios corruptos, seus aposentos pela injustiça, não pagando. E aqui o verso 14 diz que, aí concluindo o 13, ele diz: fazendo seus compatriotas trabalharem por nada, quer dizer, não pagando o salário devido a essa pessoa, ao funcionário. Então, as pessoas podem enriquecer ou crescer a sua fazenda de muitas formas, gente. Tanto com meios legais, suando a camisa, faz parte da vida do ser humano, tanto que Eclesiastes, Provérbios, Salomão chega em Eclesiastes e diz que essa é a recompensa daquele que trabalha, é gozar daquilo que praticou o fruto das suas mãos com a mulher da sua mocidade. Ou pode crescer em meus escudos, tanto faz. Agora, no meio espiritual, quando isso entra no campo espiritual, a coisa muda de figura. Porque dizer que pelo fato de estar bem socialmente, fisicamente, culturalmente, financeiramente, não quer dizer que ele está bem com Deus. E aí ele prova aqui. Você acha que acumular certo faz de você o quê? Teu pai não teve comida e bebida? Ele fez o que era justo e certo. E tudo ia bem com ele. Ele defendeu a causa do pobre e do necessitado. E assim, tudo corria bem. Não é isso que significa conhecer? E aqui entra ponto que eu queria trazer para a igreja, falando só um pouco sobre a história de Saul e seu pai, para entendermos o que a palavra de Deus quer deixar para nós nessa noite. Abra a sua Bíblia no capítulo 5 de 1 Timóteo. Conhecer a Deus. Algumas pessoas até batem no peito, no banco aberto, e dizem: eu conheço Deus. Mas vamos ver quais são os critérios que Deus determina, Rosinha, para aqueles que dizem conhecer a Deus. Capítulo 5. Verso 6, vamos encurtar. 6, 7, 1. Quem achou ler? Mas eu vivo em Egípcios, vivendo esta honra. Manda, pois, essas coisas, para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não tem cuidado de seus, principalmente de sua comida, negou a fé, é pior do que infiel. E é pior do que o infiel. É pior
ou infiel. O infiel. Conhecer a Deus, amados, implica em você cuidar